Imagine o seguinte cenário: você está na guerra e você está com o seu grupo avançando sobre determinados soldados inimigos que porventura resolveram se entregar. Então eles desistiram da luta, levantaram uma bandeira branca e se entregaram. Você se aproxima dele e qual é a primeira coisa que você faz em relação aos seus inimigos? Qual é o primeiro procedimento? Entregue as armas. Entregue as armas, mostre as mãos e busca pessoal para procurar novas armas, principalmente. Apenas um inimigo pede para alguém entregar as armas. Essas mesmas armas que você tiraria, por exemplo, desse inimigo que se rendeu, você entregaria para a sua própria tropa ou para aqueles em quem você deposita a sua confiança. Não se pede para entregar uma arma para qualquer pessoa que seja qualquer coisa diferente do que inimigo. Apenas inimigos pedem para entregar as suas armas. E esse é o motivo principal pelo qual nós nunca devemos entregar armas a quem quer que seja. Se for um bandido, você só entrega desde que as munições tenham ido à frente. Se for o governo, a mesma coisa, não entregue. Hoje é dia 7 de fevereiro de 2017 e eu tomei ciência de que após uma sucessão de... Como é que eu posso descrever isso? Uma sucessão de atos de moralidade duvidosa lá na 2ª Região Militar, SFPC-2, em relação aos caçadores, atiradores e colecionadores. Depois de tudo isso, o que já causou suficiente comoção entre aqueles que estão sujeitos a esse péssimo serviço prestado por aquela região, eu fui informado que agora a 2ª Região Militar passou a enviar algumas notificações para os CACs, pedindo que eles entreguem as suas armas. Apenas um inimigo pede para alguém entregar as suas armas. Aos amigos, nós asseguramos que eles sempre tenham as melhores armas e quantidade suficiente de munição. Bom, o que eu acho em relação ao responsável por isso na 2ª Região Militar está muito claro. Ele é inimigo do Brasil, é inimigo de São Paulo e a prova veio agora. Ele é, primeiramente, um sujeito que indefere a quantidade de certificado de registro, como aconteceu na 2ª Região Militar, é, primeiro de tudo, um irresponsável. Uma pessoa sem nenhum comprometimento com a ordem pública, sem bom senso em relação às famílias brasileiras. E é bem fácil explicar isso. Talvez quem foi o responsável por estes indeferimentos não tenha se dado conta, mas ao indeferir um certificado de registro, você automaticamente transforma o sujeito que está com todas as suas obrigações em dia em um criminoso. Então, aquele pai de família, o engenheiro, o médico, o empresário, aquele sujeito que sempre cumpriu as leis, após o indeferimento do certificado de registro, feito de maneira autoritária, cruel, gravosa, de má fé, não tem como dizer outra coisa, após isso ele passa a ser um criminoso comum. Ele pode ser preso, algum integrante das forças auxiliares pode chutar a porta dele e prendê-lo em flagrante por ter essas armas dessa maneira, graças ao descaso de um irresponsável a quem foi dada muito mais responsabilidades do que está preparado para assumir. Bom, eu não preciso compartilhar mais com vocês a minha indignação com todo esse sistema de controle de armas no Brasil. Todos conhecem o meu posicionamento e sabem da minha profunda insatisfação, em primeiro lugar, com a Lei 10.826, em segundo lugar, com a legislação emanada do Comando Logístico. Mas dessa vez não dá para culpar o Comando Logístico. O general Teófilo, ele só tem uma culpa parcial por isso, porque ele deixou acontecer. Ele poderia ter resolvido tudo isso com uma norma
mais clara, mais liberal, e ele se omitiu, ele foi omisso, não quis participar, não quis ter participação direta nisso e está resumindo a participação indireta. Então, aquele pai que foi preso por ter o certificado de registro indeferido, o general Teófilo é apenas parcialmente responsável. A outra parcela vai para a segunda região militar. A orientação da defesa nesse sentido, para resumir essa história toda, é a seguinte: nunca entregue a sua arma. Eu encorajo a todos a não cumprirem essa determinação e procurarem os meios legais para responsabilizar a segunda região militar, seja na pessoa do comandante ou na pessoa da própria região militar, enfim, responsabilizar esses sujeitos por esse ato. Mais uma vez, eu estou tentando nesse vídeo não falar palavrão, tá? Mas um ato, mais uma vez, tão danoso à sociedade brasileira. Veja, a ironia disso tudo é que isso acontece no mesmo momento que o estado do Espírito Santo está sendo tomado pelo caos. Os bandidos, os únicos a terem armas, graças, inclusive, mais uma vez, ao comando logístico e com a sua participação na segunda região militar. Nesse momento em que o estado do Espírito Santo é tomado pelo caos, existe a ousadia de um irresponsável pedir para o cidadão de bem, cumpridor das leis, entregar as suas armas. Isso é mais que ousadia. Isso é uma ofensa. Não entreguem as suas armas, procurem os meios legais, consulte o seu advogado e procure uma medida liminar, a medida judicial cabível na opinião deste profissional para você resguardar esse direito. Não entregue, porque isso não foi feito de boa fé, nós não entendemos como justo, nós não entendemos sequer como legal. Beleza? O Instituto de Defesa está à disposição, nós estamos procurando ainda os meios de mudar a legislação, que são os causadores disso tudo. E, infelizmente, no meio do percurso, nós temos que lidar com esse tipo de comportamento deletério daqueles a quem foi atribuído o poder. Meu nome é Lucas Silveira, meu e-mail é lucas@defesa.org. Eu conto com você, conte comigo.